todas bem-vindas a essa oficina que eu tenho maior honra e orgulho de mediar, Mulher, Protagonismo e Memória. É uma oficina que está dividida, né, nessas duas partes, que é essa primeira parte, que é uma explanação teórica, e uma segunda parte, que é um desafio, né, porque essa oficina é aberta para todas e todos, mesmo não praticantes do teatro até então. Então, são provocações que eu faço na segunda parte para uma prática teatral, né, que pode ser usada por qualquer pessoa que desempenhe qualquer função. Exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, de alongamento, eles são essenciais para um bom esqueleto, né? Uma boa configuração física corporal, um bem-estar diário também. Então, são exercícios simples. A gente não vai poder fazer coisas coletivas, né, gente? Como é muito exercícios, jogos, que a gente faz muito no teatro, por conta dessa configuração que a gente está tendo que fazer online. Mas também não é motivo para a gente deixar de fazer teatro, né? Teatro é uma arte desde os primórdios da existência humana, do pensamento. É uma expressão fortíssima e potente, porque reúne tantas outras, né? Como é o caso da música, das artes plásticas, enfim, da dança, tudo as artes cênicas reúnem todas essas outras, né? Podem reunir todas essas outras, né? Numa fruição, sem ambiguidades, mas de uma forma simultânea, onde as artes plásticas são um cenário que estão trabalhando com o trabalho daquela atriz que está em cena, do diretor que está fora de cena, mas está olhando, da luz, como que essa luz é criada para dar mais tensão na cena, ou para dar a leveza à cena, enfim. Então, eu falo do teatro, que é o meu lugar de fala. É o lugar onde eu, Jussara Gaspar, existo, né? Onde eu me expresso, onde eu trabalho, onde eu ganho dinheiro, onde eu compro o dinheiro, meu salário, onde eu compro o meu pão. Eu trabalho com teatro há muitos anos, desde 2000, antes dos anos 2000, né? Então fazem quase 25 anos que eu estou nessa atividade. Primeiro, trabalhando em grupos, em coletivos maiores, como o Ar de Arte, né? E trabalhando num trabalho formal durante a semana, dando conta de fazer aulas à noite no final de semana, ou ensaiar trabalhos, né? Assim, até 2009, que coincide com a fundação da Companhia Dramática, e com a estreia do nosso primeiro trabalho, que é Frida Kahlo, A Revolução, né, que é de 2009. O texto eu comecei a escrever em 2008 e foi até 2009. Então, em repertório, a Companhia Dramática, que fundamos eu, Luciano Alves, que é músico, compositor, criador de trilha para Frida, Transe e Poesia também é um trabalho que eu faço com ele. Memória Musical Especial Bob Dylan é outro trabalho que a gente co-dirige, né? E a Lara Coletti, que é minha amiga de infância e que é artista plástica incrível, cenógrafa do espetáculo Frida Kahlo, A Revolução. Essa é a Companhia Dramática. E a Companhia Dramática chama e recruta e convida e aglutina nessa companhia muitas colaboradoras, né? A gente tem um trabalho de 2017 que é Mulheragem, que é cenas de mulheres históricas ou anônimas, sequenciais, 6 cenas, né? Tem um outro espetáculo que é Todas Nós, que é com a Yassanã Martins, concepção dela, que eu trabalho com ela, que é de 2018, e Companhia de Mulheres, que é de 2019, e Mulheres Atravessadas,
na Garganta, que é de 2020, que já é um teatro virtual que eu criei no ano passado, numa solidão, né, dessa pandemia, né, que essa pandemia nos julgou aí, né, nessa solidão. Então eu tive que trabalhar bem no campo doméstico com o meu companheiro, que é o Lu, né, o Luciano, na coisa da técnica, o meu filho mais velho, o Ariel, que vai fazer 23 anos agora em março, também fazendo na técnica do streaming, porque ele manja dessas tecnologias, e eu lá, né, gente, fazendo um trabalho na internet, quando que a gente imaginou? Bom, vamos lá. Como eu falei, eu vou falar do meu lugar de fala, mas eu vou falar sobre a mulher, né? Primeiro título, né? Mulher, a primeira palavra do título, mulher, protagonismo e memória. Mulher. As mulheres têm a sua história subjugada, né? Nós não estamos... eu fiz uma graduação de teatro e nós estudamos uma dramaturga durante toda a minha graduação. A gente não estuda mulheres aí, porque nós não escrevemos os livros, né? Nós nós estávamos reduzidas, nos reduziram e domesticaram ao campo doméstico, né? Em serviços que todo dia se renovam e no outro dia a gente precisa de novo lavar toda a louça e de novo, e não se cria nada, e se gasta a vida nesse trabalho. Quem vai pagar a louça lavada enquanto estavam assinando contratos de guerra os homens? Quem vai pagar por essa subjugação? O John Lennon tem uma canção que o refrão é: as mulheres são o negro do mundo. A gente não equipara os preconceitos e as opressões, né? Mas visto que até hoje nas casas a tendência é que a pressão e o peso maior da gerência doméstica, da gerência com os filhos na escola e filhas, é uma carga que incide diretamente nas mulheres, né? Então, o quanto isso nos ainda confirma essa subjugação, né? Essa naturalização de uma escravidão, né? E eu resumindo a história da mulher no teatro, eu meio que resumo a história da mulher no mundo, né? Uma história cisgênera, unilateral, uma história branca, né? Escrita pela ótica sempre do dominador. Falando sobre esse controle patriarcal e sobre o controle feminino no teatro, eu também falo sobre ele no mundo, né? O teatro, como a gente conhece hoje, que tem muitas nuances e grupos e coletivos e ênfases que trabalham a coisa do boal mesmo, do teatro do oprimido, de um teatro de resistência, de um teatro de comunidade, né, de comunas. Esses teatros, que se forjaram e fomentaram ao longo da história, eles sempre existiram. Assim como sempre existiu um teatro disciplinador, um teatro que mantém privilégios também, um teatro utilizado durante muitas vezes em episódios históricos como uma ferramenta do Estado e do poder para disciplinar mulheres, disciplinar povos escravizados, enfim, né? Então, também no teatro. O teatro é como qualquer meio humano onde as pessoas agem, né? Onde as pessoas vivem e convivem e, enfim, criam, né? Assim como se repetem as visões masculinas e patriarcais de como nós somos, também no teatro algumas montagens trazem isso, né?
elas multiplicam isso, essa construção do feminino que se fez durante a história e do masculino, do que é feminino e do que é masculino, né? E como que agem os machos e como que agem as fêmeas, o que é aceito por esse sistema e por essas construções, né? E eu não estou dizendo, gente, aqui que agora ninguém mais pode montar os clássicos. O que eu digo é que o tempo que eu tenho, e isso é uma escolha pessoal, eu uso para buscar e desvelar essas mulheres protagonistas, porque elas estavam, durante todos os períodos históricos, tentando uma forma de libertação, de acolhimento de outras. Eu atualmente estou cursando mestrado na UDESC, que é em imagens políticas, né? Então, teatro político, imagens políticas, na UDESC de Santa Catarina. Lá eu cursei um seminário que se chama Introdução ao Teatro Feminista. Então, gurias, vocês devem imaginar o quanto eu fiquei maluca, porque durante a graduação, como eu disse aqui, eu não tive acesso, não há representatividade, a gente estuda os cânones, os clássicos, e eles, os cânones, os clássicos, eles são todos homens, brancos, barbudos, né? Enfim, inteligentes e sábios e incontestáveis, né? Então, o que eu estou dizendo é que a gente precisa disseminar essa nova escritura que está tomando consistência no mundo, de novas narrativas, de narrativas negras, de narrativas indígenas, de narrativas de mulheres, né? Enfim, se a gente não consegue derrubar essa estrutura, a gente tem que dar um jeito de ruí-la, como diz eu acho que é Florence Kennedy, né? Se a gente que é uma estudiosa do direito norte-americana, né? Uma feminista negra do campo do direito, ela diz isso, né? E se a estrutura é grande para a gente derrubá-la, a gente precisa, então, ruí-la por dentro. Né? A gente muito se avançou, nós não somos ingênuas, né? A gente basta ver hoje a quantidade de dramaturgas, de diretoras, de mulheres do teatro à frente de companhias, de organizações de produção. A gente abriu a facão esse espaço, né? Eu sempre comento sobre a Josefina Álvares de Azevedo. Em 1880, antes ainda de começar a ideia do sufrágio no Brasil, estava tendo início, né? A Josefina é uma das precursoras. Ela começa a escrever editar uma revista, um jornal, que se chama A Família. Ela vem do Recife para o Rio, ela funda essa revista, que é uma revista que, gente, não tinha internet. Essa mulher, ela faz conexões com portuguesas, com mulheres escritoras e de todo o Brasil, claro. São mulheres de uma classe econômica favorecida, elas são mulheres que algumas delas foram até a Europa, estudaram e voltaram, e então vem com essas ideias sufragistas já, né, para o Brasil. E a Josefina, então, começa a editar essa revista, A Família, e ela começa a reivindicar com textos dela e dessas colaboradoras, inclusive colaboradoras aqui do Rio Grande do Sul, como a Revocata de Mello e a Julieta de Mello, que também são dramaturgas, como a Josefina vem a ser, porque ela escreve essa revista
e ela começa a divulgar essa revista. Ela vai para São Paulo divulgar, ela vai em escolas divulgar, e nessas revistas elas reivindicam o direito da mulher à educação, e a uma educação correspondente à educação que se dá para os homens, né? Não uma educação com bordados, com ensinamentos domésticos, de lida doméstica, mas e não nada contra, e elas não tinham nada contra esses afazeres, né? O que se tinha elas queriam aprender física, elas queriam aprender matemática, elas queriam aprender um estudo equiparado, elas queriam ser médicas, elas queriam ser cirurgiãs dentistas, e elas não admitiam não, elas tentavam de todas, como eu disse, todas as brechas. É incrível estudar essas mulheres para ver como elas abrem brechas no sistema, ou elas detectam, de tanto estudar o sistema, brechas no sistema, e elas agem nessas brechas, e é incrível, né? Eu dou um exemplo dela porque ela começa a se tocar que as mulheres não leem, ela mesma está reivindicando a educação. Então, ela começa a ver que ela precisa chegar nas mulheres, que os leitores da revista, quem está lendo essa revista, são homens, e que os homens não querem que isso chegue nas mulheres, a maior parte deles, porque elas também têm muitos parceiros nesse trabalho, nessas ideias e nessa revolução que elas estão iniciando, que elas são o germe dessa revolução, né? Essa mulher, a Josefina, ela então escreve uma peça de teatro que se chama O Voto Feminino. Como eu disse, lá por volta de 1880, 90, 1880, 1890. E ela move mundos, e ela encena essa peça durante 3 vezes. Por quê? Porque o teatro é uma linguagem direta, porque ela ia conseguir atingir tantas mulheres quanto ela quisesse, né? As mulheres iam compreender tudo que ela estava querendo dizer, iam ter acesso a essa reivindicação, né? Então, a Josefina tem outras histórias nessa época, né? Por exemplo, uma das brechas, vou dar um exemplo rápido aqui, é que ela conhece, como eu disse, mulheres de todo o Brasil. Então, ela e uma outra feminista, elas descobrem uma brecha na lei nacional que dizia o seguinte: toda pessoa de posse de um diploma pode requerer o título para votar. Então, o que elas fazem, gurias? Elas, assim que uma cirurgiã dentista pega o diploma, elas vão com essa mulher até o órgão do governo para requerer o título dessa mulher. Eu tenho o nome dela em algum lugar. Mas, enfim, é incrível, né? Então, elas usam essas brechas da lei para chegar até onde a gente está, né? Aqui no Brasil, essa semana, no dia 24, fez anos de aniversário da primeira vez que nós, mulheres, pudemos votar aqui no Brasil. E foi ainda, fazem como 80 e tantos anos, né? Estou errada? Não, devo estar certa. É muito recente, gente. É muito recente essa história que a gente está escrevendo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente cava, a gente vê que as sementes foram todas plantadas, que tiveram muitas valentes que abraçaram essa luta para que a gente estivesse aqui, podendo se comunicar como pessoas, e não, né, sendo escondidas ou vivendo presas, né? Muitas vezes sem conseguir, então, se relacionar. A relação com a sociedade era do homem, o homem era o fora, né? A mulher era o dentro. Ela se ocupava daqueles assuntos ali de dentro, e ele era a conexão dela com o mundo lá fora. É uma coisa muito triste. Vou ler uma frase para vocês da Maya Angelou. Não há maior agonia que suportar uma história não contada dentro de si.
Passando essa primeira parte de apresentação da oficina e de já teoria sobre o que eu estudo e o que eu venho trazer nessa oficina, eu vou para uma segunda parte que tem a ver com essa frase da Maia, que ainda não é a nossa parte prática, é dentro da teórica ainda, mas é sobre o quanto o silêncio é contra nós durante toda essa história das mulheres no mundo. A gente naturaliza o silêncio, né, até hoje. A gente não naturaliza a denúncia. Quando uma mulher denuncia, hoje em dia ainda, e desde 2006 a gente tem a Lei Maria da Penha, é tudo muito recente, gurias, ainda ela é tida como a difamadora daquele homem, né? Denúncia não é difamação, gente. Na escritura do meu TCC, no segundo semestre de 2019, pela primeira vez, eu, uma mulher de 41 anos já, né, agora estou com 42, eu tive coragem e força, estrutura emocional e psicológica para encarar algo que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Eu fui molestada por um ex-cunhado, eu hoje consigo falar disso sem me esvair em choro, mas esse processo em 2019 foi muito difícil. Eu contei primeiro para minha mãe e para duas irmãs minhas, que eu ia escrever um capítulo sobre isso no meu TCC, e qual não foi a minha surpresa e horror quando eu descobri que essas duas irmãs minhas, a quem eu tive pela primeira vez coragem de contar, também me contaram que a mesma pessoa tinha feito com elas. E também contavam pela primeira vez para mim. E também tiveram força de contar pelos anos terem passado, pela força da experiência, pela força da estrutura emocional. Isso tudo eu conto para vocês verem como é difícil. Como é difícil uma criança, como que uma criança vai se defender? Se uma mulher, às vezes, não consegue. Porque é isso, as formas de molestação e de abusos, elas são variadas. Algumas são veladas, outras são pequenas, outras são gigantes, né? Mas todas elas causam feridas dolorosas, doloridas, e que passam anos doendo dentro de cada uma de nós. E eu não conto isso agora aqui para que ninguém é obrigado a contar sobre isso. O que eu quero dizer só com esse depoimento é que é impressionante o quanto é libertador se encarar a frio. O difícil de se encarar a frio é que a gente tem que encarar também o que isso mudou na nossa personalidade, o quanto isso nos causou de dor. Então, é reviver uma dor, mas, ao mesmo tempo, nos dá um poder tão gigante que eu sei o que esse cara fez. Eu tenho certeza disso, não é coisa da minha imaginação, não é coisa porque são várias facetas durante o tempo, né? Várias camadas que a gente vai suprimindo e vencendo, né? Que é tudo isso, que é uma culpa que não é nossa. Existe só um culpado, gurias, e não é uma criança de 10 anos, que acorda de noite sendo abusada. Não é. Eu cheguei a me afastar dos meus sobrinhos, que eram meus amores, duas crianças lindas, uma com 7 na época e outra com como 5, 4 anos. Esse homem ficou na minha família ainda, e eu vi ele durante a escritura do meu TCC. E ele estava numa nova família com uma neta de mão dada, uma neta de 10 anos. Eu me vi naquela garotinha. Para mim era eu que estava ali, entendeu? E aí eu fui descobrindo, gente, que uma sobrinha minha, 10 anos mais nova do que eu também, que uma outra irmã minha, resultado, eu não posso mais denunciá-lo na justiça. Tem a lei Joana Maranhão, né,
que abriu precedente aí e também foi homologada no governo Lula, que funciona assim. Antes era até 18 anos, tu poderia denunciar. Como que alguém vai ter estrutura para denunciar uma coisa que aconteceu na infância até os 18 anos? Eu pergunto para vocês. Mas, ok, essa lei Joana Maranhão, ela diz que 20 anos após os 18 tu ainda pode, então eu seria com 38 anos. Acontece que eu só fui encarar isso com 41, então não posso. Mas o que eu fiz, gente? Eu liguei para todas as pessoas que pudessem vir a saber do meu TCC, dizendo que eu ia seguir denunciando. As pessoas da família, eu fiz questão de contar para todos os homens da minha família e para todas as mulheres, inclusive filhos e filhas desse cara, que não tem culpa nenhuma, que são meus sobrinhos e sobrinhas amadas e que foi muito doloroso e que alguns não têm mais relação comigo, porque eu entendo completamente e eles não conseguem assimilar. E é um processo para eles também, não é culpa deles, eles não têm nada a ver com isso. Mas vocês entendem as dores e as marcas que isso causam, e que também não é culpa minha, entendeu? Eu estou completamente livre dessa culpa. O que eu estou aqui é salvando essa garotinha, porque eu liguei para a nova mulher, onde ele estava casado, avisei a avó e disse, olha, tu salva tua neta. Eu liguei para ele e disse, seu pedófilo, seu tarado, seu bandido, eu vou até o fim. E ele está fugido, eu não sei para onde, não soube mais, mas eu sigo, sempre no final de uma peça, eu denuncio, eu conto a minha história, as pessoas vêm depois da peça contar as suas para mim. É impressionante como é empoderador para elas ouvirem uma mulher falar sobre isso. E para eles, porque também já vieram meninos me contar suas histórias dolorosas de violência quando criança. A gente precisa estancar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa estancar essa roda, a gente precisa quebrar essa roda, né? E como fazer isso? Rompendo o silêncio. O silêncio só serve a um lado da história, ao molestador, ao agressor, ao violentador, ao estuprador, ao sistema patriarcal que incide na cabeça desses caras que eles têm poder sobre o nosso corpo, sobre o corpo, como diz a Simone de Beauvoir, a criança é o outro, a mulher é a outra, né? Então eu sou o centro, é isso que eles pensam, né? O falocentrismo, então androcentrismo. Então é isso, é romper o silêncio. Nós somos pessoas humanas com tantos poderes e que é uma equidade de direitos e justiça. E é por isso que eu dou essa aula, e é por isso que eu conto sobre isso, e é por isso que eu acho que mais vezes a gente tem que falar sobre isso, né? Eu vou terminando, então, essa parte teórica e vamos começar a nossa parte prática, porque teatro, sem mexer o esqueleto, não é teatro, né, gente? Vamos lá.